Olha, terça-feira você sabe que é dia de fatos da semana. Desde março de 2014, a Operação Lava Jato vem desmantelando um esquema de lavagem de dinheiro suspeito de movimentar 10 milhões de reais. A investigação aponta, inclusive, que a operação era utilizada para pagamento de prostitutas de luxo. A Operação Lava Jato da Polícia Federal foi deflagrada em março de 2014. Começou em um posto de gasolina em Brasília, onde ficaria uma casa de câmbio que operava dólares de maneira clandestina. Daí o nome Lava Jato. O objetivo é investigar um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, poderosas empreiteiras do país e políticos. Depoimentos bombásticos, prisões e averiguações complexas começaram a desenhar o cenário desse, que é o maior escândalo já investigado no Brasil sobre remessas ilegais de dinheiro. No Revista da Cidade, vamos conhecer detalhes das últimas notícias sobre a mega operação, que aponta que o dinheiro desviado da Petrobras pagaria até garotas de programa. Para conversar sobre o assunto, a gente está recebendo novamente o doutor Eduardo. Tudo bem, Bom doutor? dia, Bom tudo dia. bem, Marise? Tá tudo vendo? Bem. Acertei, hein? Não errei. Acertou. Não tem problema, essas coisas acontecem. Agora, a gente vai desenvolver aqui o assunto da Operação Lava Jato. E mais essa agora? Nós vamos falar das verdades secretas da Petrobras, na verdade, né? Exatamente. Que eu vou falar para você, é um book rosa. Se você for pensar, e eu estava pensando esses dias, que daria um roteiro hollywoodiano. Daria. Né? O Leão sabe disso, mas daria um roteiro hollywoodiano, que eu vou te falar uma coisa, essa questão da Lava Jato, porque bateria facilmente aquele filme Wall Street. Né? Com vários Oscars. Com porque certeza. o Brasil é uma bandalheira mesmo, né? Não, mas está uma sujeirada, e cada declaração que o Alberto Youssef faz apresenta uma nova coisa que choca a sociedade. Eu acho que as pessoas estão assustadas com tamanho crime, com tanta sujeirada. Você sabe, Marisa, que nós sempre soubemos que em Brasília você tem lá uma rede de prostituição que atende os congressistas. Isso sempre aconteceu em Brasília, é óbvio. Mas falar... e, obviamente, muitos são sustentados por dinheiro, por recursos públicos. Nós sabemos, isso é óbvio. Agora, tratar de prostituição de luxo, né, pagando-se garotas de programa 6, 10 mil reais, né, e isso a Polícia Federal constatou através da investigação feita pelos delatores, ou seja, nas operações, e os delatores, obviamente, na explicação que eles deram em relação às planilhas apresentadas e apreendidas, né, na Operação Lava Jato, havia lá uma menção muito estranha. E aí a Polícia Federal, investigando, questionou o que significava aquele artigo 162. Né? E aí, obviamente, o delator, eles explicaram, ou seja, esse artigo 162, planilhado numa planilha de custo, explicou que ali era o número, o endereço, né, o número da rua onde você tinha uma cafetina, né, conhecida como Jô, que disponibilizava, fazia esse book rosa da Petrobras. Então, e mencionaram pessoas famosas. Sim, pessoal de TV, inclusive. Pessoal de TV mesmo. Pessoal de TV, de revista, enfim. Então, é realmente algo que eu não estranho, para te falar a verdade. Não te assustou? Não me surpreende esse tipo de... É que são tantas que... O problema é o seguinte, que quando você está diante de tantas negociações, e essas negociações ilícitas, escusas, né, que vem acontecendo, que vem sendo debelada e revelada nessa Operação Lava Jato, a gente passa a não duvidar de mais absolutamente nada. Então, para mim, essa questão não é nada, não é uma surpresa, ao contrário. É algo eu acho a mais. O que, na verdade, só não foi revelado até agora, só não tinha sido revelado,
Por quê? Porque, na verdade, havia alguns valores lançados, dentre eles, para você ter uma ideia, eu não vou aqui declinar o nome do hotel, mas tinha um hotel de São Paulo que chegava a gastar, em final de semana, numa noitada, R$90 mil entre bebidas, entre prostituição, enfim. Então, eles não se contentavam, o esquema da Petrobras, né, do desvio, não se contentava em financiar tão somente helicópteros, aviões, lanchas, né, pagava tudo, literalmente. Mas sobretudo, também abastecia esse ramo da prostituição, né, em que pese a prostituição não é proibida, mas a exploração da prostituição, obviamente, de programa, sim, Então, isso é algo realmente que, mais uma vez, né, a nós que estamos envolvidos diretamente nas notícias, não nos surpreende. Mas eu diria que a grande maioria da população é óbvio que fica chocada, assustada, ou seja, para onde foi o dinheiro de uma sociedade, o dinheiro de uma nação, entendeu? E nem só o que foi usado, a quantidade de empresas que a cada declaração vai aparecendo, aparece também pessoas das quais a população acreditou, confiou. Então é assustador. É óbvio, porque na verdade a Petrobras é uma empresa, sobretudo, parte dela ela está no mercado aberto, né, no mundo inteiro, sobretudo, né, então você vê qual é a propaganda que se faz a nível de Petrobras, sobretudo em relação à questão da Operação Lava Jato, não só a nível nacional, mas sobretudo a nível internacional. Né? Então, quando agora nós tivemos notícias de que o Departamento de Estado norte-americano entrou nessa questão para investigar as operações. Por quê? Porque afeta diretamente o sistema financeiro americano. Né? E aí que a coisa vai começar a pegar, porque o que acontece? A partir do momento que o departamento norte-americano entra, o Departamento de Justiça, né, entra a FBI, entra os organismos, Interpol, entra organismos que realmente eles não investigam, eles vasculham. São sistemas, né, que realmente funcionam. Exatamente. Né? Então essa é mais uma que nós temos aí em relação à questão da Operação Lava Jato. Né? Outras virão, é o que eu disse a semana passada e venho dizendo. Ou seja, muitas coisas ainda estão para serem reveladas na Operação Lava Jato. É que vem aos poucos. Eles vão soltando aos poucos. Solta tudo de uma vez. Não, eu acho que aí eu discordo de você. Porque na verdade, a operação ela tem que ser fatiada. Sim. Porque as outras investigações do Mensalão, por exemplo, se soltou tudo de uma vez e o que aconteceu? Não conseguiu... Você acha que vira bagunça se soltar de uma vez? Conseguiu atingir todas as pessoas. Aqui, quando você fatiou, e aí tem uma estratégia muito interessante do Sérgio Moro, do juiz que tá conduzindo esse processo lá em Curitiba, no Paraná, ele fatiou as operações, ou seja, agora foi a 14ª, hoje está tendo mais uma operação de busca e apreensão em vários locais. Então, quando você faz a busca e apreensão, você apreende computador, apreende documentos, e aí vai para uma análise, para um departamento na Polícia Federal, e ali eles fazem o quê? Eles fazem uma análise na documentação, que só chegou a essa questão da prostituição por causa disso, ou seja, análise na documentação, pegaram a planilha e verificaram o código, né? Ou seja, o que é isso? Aí sim, na delação premiada, o delator vai e revela o que significa aquele custo. Então, é assim que, na verdade, tem que ser feito. Então, é que eu sou completamente leiga, mas entendendo bem, então é bom fatiar para você alcançar todas as pessoas que estão envolvidas. Um processo judicial, ele é uma construção de provas, né? Ou seja, levantamento daquilo que aconteceu, de fatos ocorridos. Sim. Então, se você não fatiar, você se perde. Então, eu acho que essa operação está sendo bem sucedida em função da estratégia e da dinâmica que foi estabelecida logo no começo. Né? Então, hoje você tem um processo, várias investigações tramitando no STF, no Supremo Tribunal Federal, né, sobre a presidência do ministro Teori. Aí você tem várias no STJ, que são os governadores que estão sendo investigados, né, e você tem em Curitiba, no Paraná, os empreiteiros, as pessoas que não têm função pública ou perderam a função pública, então elas estão respondendo esse processo. Foi
muito bem pensado essa estratégia, inteligente, então, sobretudo. Diferente de como as pessoas pensam, as pessoas que são leigas, é um processo que funciona e que vai alcançar todas as pessoas envolvidas. Esse é o objetivo, né? Esperamos que sim, né? Então tá certo, olha, eu vou trocar de assunto e também não é nada agradável, porque segundo a Unicef, entre 1990 e 2013, o número de crianças e adolescentes mortos passou de 5 mil para 10,5 mil, ou seja, 28 mortos por dia. Esse foi um relatório que foi apresentado ontem, no dia de ontem, segunda-feira, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, ou seja, todo mundo conhece a Unicef, que vem fazendo toda um trabalho de defesa do jovem, sobretudo eles completaram 25 anos, das crianças, né? E agora o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi instituído no Brasil em 1990, completou 25 anos. E é óbvio que tem que se manifestar qual foi o resultado produzido por esse trabalho que está sendo feito, porque são 25, são 2 décadas e meia. Exatamente. E aí que se chegou à conclusão, através desse relatório da Unicef, de que houve um aumento na questão dos crimes de homicídios praticados contra criança e adolescentes até 19 anos. Né? Tanto é verdade que esse número que você saltou de 5 mil para 10 mil ao ano, isso ao ano. Nossa, ao ano. Nós temos em média, são 28 casos por dia de crianças no Brasil, tá? Isso no Brasil, que são vítimas de homicídio. E isso realmente levanta uma outra questão, ou seja, porque nada melhor do que estatística. É o que eu sempre falo, eu gosto muito de estatística, porque estatística, ela dá uma radiografia de uma veracidade, de uma situação. Não adianta simplesmente você colocar no Congresso uma lei para ser votada sem antes ser estudada, sem antes ser debatida, né? Em que pese, às vezes, a própria sociedade, ela pleiteia aquela situação, ou seja, quer que vote uma lei em relação, como o caso da redução da maioridade penal, mas você tem que, na verdade, debruçar em cima dessas estatísticas, desses relatórios, de saber se efetivamente eles vão surtir o efeito que nós precisamos. Nós tínhamos até falado sobre isso uma vez. Então, o ECA, ele teve uma parte que foi boa. Aliás, eu já te adianto, o ECA é o estatuto mais bem elaborado, um dos melhores do mundo, se você quer saber. É que quando é apresentado esse tipo de número, as pessoas já acabam levando pelo lado negativo. Mas pelo contrário. Mas no sentido, Marisa, de proteção. E, de fato, o ECA atingiu alguns objetivos. Dentre eles, por exemplo, a obrigação de matricular as crianças e os adolescentes no ensino fundamental. Nós chegamos a quase zerar, né, com exceção da questão indígena, porque o ECA não deu a proteção devida para a comunidade indígena, que isso, na verdade, é uma falha, obviamente. E não é uma falha da lei, é uma falha da operacionalização da lei, da execução da lei. Então, essa é uma das, eu diria que é uma das vantagens do ECA. Entretanto, quando se trata, por exemplo, de um sistema de atendimento para reeducar aquele menor infrator, isso deixou a desejar. Por quê? Porque, na verdade, tinha que ter sido instituído e adequado, né, para todo o Brasil, com o objetivo de reeducar, ou seja, reinserir esse menor, essa criança e adolescente na sociedade. Entretanto, na verdade, o efeito foi o contrário. Por quê? Porque, na verdade, se institui um estabelecimento para reeducar, entretanto, as medidas pedagógicas, né, psicológicas não são bem trabalhadas. Consequentemente, você tem uma falha. E esse resultado dessa quantidade, e existe algo muito alarmante, porque há uma previsão de mais ou menos 42 mil adolescentes perderem a sua vida até 2019. E existe alguma classe social definida para esses jovens que foram assassinados? Isso o relatório também retrata, porque geralmente a classe atingida é sempre o pobre, né? Pessoas de periferia, pessoas de comunidades mais pobres. Você tem a questão do negro, sobretudo, né? Que isso é um problema extremamente, eu diria, visceral, né? E tanto é verdade que o relatório descreveu de que
os negros são 4 vezes mais vulneráveis a esses assassinatos do que os brancos. O que demonstra que realmente a sociedade não vem melhorando em absolutamente nada. Não adianta você ter grandes leis, você ter leis que realmente há uma expectativa que vai produzir uma solução, um resultado, e na verdade ele frustra. O que eu digo é em relação a essa questão da redução da menoridade penal. Não adianta você fazer uma lei que vai reduzir se você não dá o mínimo, o básico para as crianças e para os adolescentes. Mas eles precisam repensar nesse sistema que está tão E vou te falar, as pessoas têm me criticado muito, não, que a sociedade, 90% da sociedade nas pesquisas dizem que querem a redução. Eu não sou contra a redução, mas você tem que ter critério para poder implementar e adotar uma lei como essa. Não adianta simplesmente você falar, a partir de hoje, quem tinha 18 passa a ter 16. E aí? Como é que você faz? Então, esse é o grande problema. Tem que haver uma discussão entre a sociedade civil, entre os congressistas, entre eu diria que as comunidades mais desfavorecidas, sobretudo, porque eles não opinam em relação a isso. Não pense você que eles vão discutir em relação a isso. Eles só, na verdade, recebem o resultado disso. E o que o resultado é catastrófico. É catastrófico. Então, esse é a grande, eu diria que essa é a radiografia que nós podemos fazer de um Brasil. Ou seja, quando eu falo que o Brasil é uma esculhambação, o Brasil é uma esculhambação. O Brasil não é sério. O Brasil não tem políticas sérias. Tá? A única coisa séria que tem nesse país, eu já te falo para você, é a corrupção disseminada, a corrupção institucionalizada desse país, onde aquele que é investido na função pública, o único objetivo dele é ir lá e roubar. Sim. Né? Roubar do pobre, roubar da classe média e do rico. Esse que é o Aquele problema. famoso jeitinho brasileiro está acabando com o país. Não é nem questão de jeitinho, porque já não tem mais jeitinho, tem roubalheira. Essa que é a grande verdade. É porque o tal do jeitinho as pessoas encaravam como, eu vou fazer alguma coisa errada aqui para dar aquele jeitinho. Porque tinha vergonha de falar que era roubalheira. Exatamente. Porque na verdade nunca teve jeitinho, viu? Aí quando você vê um ladrão, prende o ladrão, né? Eles também são ladrões. Fazer o que, doutor Eduardo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu fico bem quietinha aqui, você sabe que eu preciso ser imparcial. Você quer passar os seus contatos? Eu estou lá no Facebook. Quem quiser me encontrar, é Eduardo César Leite. Tá. É só digitar lá, procurar que vai me encontrar. Tá certo, doutor Eduardo. Beijo para vocês. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.